Poxa, Arthur, que diabos é metodologia de trabalho? Que diabos você vai falar hoje, velho? Vai falar sobre rotina de novo? Mais um vídeo? Hoje eu vou falar para vocês o que realmente faz seu time ser disciplinado, seguir um planejamento e executar as tarefas como você realmente precisa que elas sejam executadas. Você já parou para pensar nisso? Como é que você consegue, através de metodologias que existem no mercado disponíveis para você entender e aprender, como é que você pode utilizar elas ao seu favor para ter resultados, para fazer o seu time executar as atividades, os projetos que você realmente precisa que eles executem? Hoje a gente vai falar sobre Agile, sobre Scrum, sobre Cascata, sobre Lean. Vamos falar sobre essas metodologias que hoje são mais presentes no mercado. Eu não vou entrar a fundo nelas, eu vou fazer vídeos separados depois para falar sobre cada uma delas e principalmente sobre aquela que vocês tiverem mais curiosidade, colocarem mais comentários. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente começar essa jornada nossa nesse vídeo, eu quero que vocês deixem aqui a curtida no vídeo para chegar para mais gente do nosso conteúdo, que é muito importante para a gente poder crescer esse canal, a gente ensinar mais pessoas a serem empreendedores melhores, porque tá faltando isso hoje em dia. Tá faltando o pessoal que realmente te ajuda a crescer. E não foca somente em vender infoproduto, esse tipo de coisa. Então, quero que vocês se inscrevam no canal, deixem a curtida, comentem no vídeo. Isso vai fazer com que a gente visualize quais são os conteúdos que vocês preferem, que vocês sentem falta e que vocês têm mais dificuldade no dia a dia, né? Porque, querendo ou não, todo mundo tem que ter mentores, todo mundo tem que procurar conteúdo, procurar conhecimento de algum lugar. E eu estou aqui para poder trazer um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. Então vamos lá. A primeira metodologia que a gente vai falar é sobre metodologia de cascata. Foi uma metodologia muito utilizada durante muito tempo por todas as empresas, que basicamente consiste em você iniciar uma fase do projeto, como por exemplo, iniciar o planejamento e você só começar a execução quando o planejamento do seu projeto inteiro tiver acabado. O que significa isso? Pô, Arthur, mas para poder executar, eu preciso ter um planejamento. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, você tem um projeto que provavelmente vai durar um ano inteiro. De vez trabalhar de forma flexível, onde você planeja uma parte, executa, planeja a parte, executa, tem toda uma fase especificada para poder fazer o planejamento, onde você coloca todas as atividades em ordem até chegar no final. E aí você começa a executar. Ou seja, o planejamento demora muito tempo. Enquanto isso, não tem ninguém executando. Entende? Então, a metodologia de cascata ela é baseada nessas correlações entre uma etapa e a outra, sendo que uma etapa anterior ela precisa terminar para a outra etapa acontecer. E por que ela foi utilizada muito no passado? Hoje em dia ainda é utilizado para alguns processos e projetos, como por exemplo, pelo que eu sei, tá? Não vivenciei isso há muito, não vivencio isso há muito tempo, mas pelo que eu sei, hoje em dia é utilizado para projetos como, por exemplo, de construção de carro, de construções civis, projetos que realmente precisam que as etapas aconteçam em ordem, né? Não dá para você colocar um tijolo, não dá para fazer uma construção antes de ter os pilares, entende? Não dá para você iniciar o carro se você não tiver toda a base dele estruturada. Então, geralmente, esse tipo de processo que está ligado a mais parte de manufatura precisa de ter todo um projeto que vai ter um planejamento para depois iniciar a execução, para depois fazer a revisão, para depois fazer o fechamento dele, que aí consiste em diversos pontos, né? Então, assim, cascata é basicamente isso, é você ter muito bem definido as etapas do seu projeto, tá? Desde o início até o fim. Então, eu não vou chegar em muito conceito aqui, mas existem 5 fases principais de projeto que foram criadas pelo Instituto de Projetos Mundiais, né? Então, que é o PMI. E essas 5 etapas ela é utilizada muito no processo de cascata, né? A segunda metodologia de projetos que a gente vai falar aqui hoje é sobre Agile, tá? Metodologia ágil é uma metodologia que tem diversas ramificações, né? E nós vamos falar sobre cada uma delas, tá? Mas basicamente a metodologia ágil ela simplesmente consiste em você ter fases mais flexíveis. Então, você pode, ao mesmo tempo que está fazendo um planejamento, você pode estar executando uma tarefa que foi planejada anteriormente, né? Então, você tem ciclos definidos, porém, esses ciclos eles estão sempre tendo as fases sendo realizadas juntos. Então, ao mesmo tempo que você está planejando um novo ciclo, você está executando o ciclo que foi planejado anteriormente, você está revisando as atividades que foram executadas para o ciclo anterior. Então, tem toda uma flexibilidade muito grande. E não tem problema nenhum você, por exemplo, encontrei um impedimento aqui. Eu não preciso terminar todo um processo de planejamento para poder colocar uma atividade para poder ser realizada que vai ajudar com aquele impedimento que foi encontrado, entende? Então é muito flexível e as fases não são tão claras, né?
mas elas sempre levam em consideração essa flexibilidade para tornar o time mais rápido, eficiente, né? Obviamente, velocidade nem sempre é bom para projetos, mas agilidade é muito interessante, porque a agilidade leva em consideração a eficiência de trabalho. Então, você tende a utilizar melhor as suas horas de forma colaborativa, todo mundo se relacionando o tempo todo e ajudando a executar qualquer fase que seja, se fosse planejamento, execução, análise, otimização, etc. Essas fases estão contidas e todo mundo está trabalhando de forma colaborativa em conjunto. Tá? Então, essa palavra é a mais forte e é a melhor para poder realmente representar a metodologia ágil em si, né? Que é a palavra colaborativa. Tá bom? E quais são as ramificações do metodologia ágil? A primeira ramificação que eu vou falar é o Scrum. O Scrum ele foi criado com o objetivo de desenvolver toda uma estrutura já pré-definida de projeto, né? Então, por exemplo, hoje em dia está sendo muito utilizado essa questão de sprints de 15 dias. O que são sprints? São iterações, né? São fases que acontecem várias vezes o tempo todo no projeto até chegar no final dele, né? Até chegar no final da iniciativa, concluir aquela questão, concluir aquele construção do aplicativo, por exemplo, né? Então eles fazem diversas sprints de 15 dias, onde você tem algumas cerimônias internas, né? Eu não vou entrar em detalhes nas cerimônias, mas basicamente são elas a parte de planejamento, a execução, né? Você tem as dailies, né, que a gente chama, que são reuniões diárias, que te ajudam a visualizar junto com o time o que cada um está fazendo, quais são os impedimentos que ele tem, e se ele tem impedimento, realmente, se alguém do time pode ajudar, né? Então, focar nesses pontos aí, porque a reunião é muito rápida, ela dura de 10 a 15 minutos e precisa realmente ter uma agilidade para voltar a fazer, para o time voltar a executar as tarefas que foram planejadas, né? No final desse processo, você tem a cerimônia de review. Você revisa tudo que foi feito para você colocar como melhorias para a próxima sprint. Obviamente, através do review, você determina atividades que vão ajudar você a entender como que você pode melhorar o ambiente do time, como você pode melhorar uma atividade específica para que na próxima vez que aconteça eles conseguirem fazer de forma mais rápida e assim por diante, né? Tem a parte da retrospectiva, que basicamente a retrospectiva é muito mais ligado com o aspecto ambiental do local, né? Então, o ambiente que você trabalha, como você faz para deixar as pessoas mais motivadas, o que está faltando na empresa. Ah, está acabando o papel higiênico muito rápido. Eu lembro épocas que o pessoal costumava falar coisas muito parecidas com isso que eu falei agora, e justamente porque faz sentido. Poxa, tá faltando papel para poder escrever, para poder fazer minhas anotações. Ah, meu computador não funciona bem. Ah, não estou gostando do lugar que eu estou sentado. Tem essas coisas, né? Obviamente são pequenas coisas, mas que ao longo do tempo elas se ajeitam e formam grandes problemas, né? Depois da retrospectiva, você faz esse ciclo novamente, né? Então você inicia toda essa rotina novamente. Você pega sprint planning para poder fazer o planejamento, faz de novo as daily meetings todos os dias, conforme a sprint for acontecendo. As sprints não precisam ser de 15 dias, elas podem ser de 7, de 15, de 30, de 2 meses. Obviamente, tem uma cultura hoje no mundo que as pessoas utilizam mais sprint de 15 e 30 dias, inclusive para desenvolvimento de software, tá? Mas quando a gente fala de marketing, geralmente a próxima metodologia que eu vou comentar com vocês é mais utilizada, ou mesmo sprint de 7 dias, tá? E essa próxima metodologia que eu vou falar com vocês é sobre Kanban. Kanban é ainda mais interativo do que o Scrum, né? O que seria isso, Arthur? O Scrum você ainda tem muito bem definido ali as sprints e os processos que são realizados. No Kanban, não. No Kanban, seu time precisa ser extremamente proativo. Por quê? Você só vai ter um quadro de atividades com todo o seu backlog, toda a sua lista de pendências, né, que ainda não foram planejadas para serem realizadas. Você tem a parte de que realmente está sendo feito naquele momento, você tem as tarefas que estão em review, na maioria das vezes, né, que estão sendo revisadas, e você tem as tarefas que já foram finalizadas. É somente esse quadro. Então, o que seu time precisa ficar atento? Seu time precisa ficar atento com datas que a pessoa responsável, né, que a gente fala que é o Scrum Master, né, que é o gerente de projetos na metodologia ágil, basicamente, né, esse Scrum Master, ele seja a pessoa responsável por ajudar o time a executar as atividades conforme as prioridades. Então, obviamente, naquela lista de pendências, as atividades mais importantes vão estar em cima e as menos importantes
vão estar embaixo. E aí o time vai pegando atividade por atividade para poder realizar, sem ter muita cerimônia, sem ter nenhum espaço para muito planejamento, né? Mais realização mesmo. E essa cultura do time na parte do Kanban precisa ser muito forte. As pessoas precisam estar acostumadas a trabalharem dessa forma, a trabalharem de forma muito colaborativa, né? Eu ainda gosto de utilizar para o Kanban as daily meetings, porque as daily meetings facilitam essa comunicação entre os times e auxiliam a ter essa cultura de comunicação, tá? Então eu, Arthur, gosto muito de trabalhar com daily meetings para todas as situações, tá? E tem a nossa última metodologia que a gente vai falar aqui, que também é uma ramificação da metodologia ágil, que é o Lean. O Lean é aquela linha de produção da Toyota, que muita gente já deve ter ouvido falar. Então ela consiste em também fluxos mais definidos, né, que tem toda uma estrutura já pré-definida e ela é mais ligada para a parte de manufatura. Eu não vou entrar muito nela porque realmente ela tem muito mais a semelhança com a de cascata do que com as outras metodologias ágeis. Ela segue um processo, mas é um processo automatizado que na maioria das vezes tem cerimônias internas ali para poder ajudar aquela esteira de desenvolvimento a ser realizada. Tá? Então, assim, essas metodologias todas, elas podem ser misturadas, não só podem como devem. Você tem que entender o que é bom para o seu negócio. Se, por exemplo, funciona Scrum para o seu time, mas você acha que pode implementar para alguns outros projetos, para alguns outros departamentos, uma cascata, por exemplo, faça isso, teste. Olhe se faz sentido. Isso é importante para você realmente identificar o que funciona para a sua empresa e o que não funciona. Não adianta nada você, vou pegar aqui um consultor, esse cara vai me falar assim, vou fazer só Scrum. Poxa, às vezes não faz sentido para alguma operação. Você tem que ser realmente uma pessoa de cabeça aberta para poder entender que nada é 100% certo. Você precisa visualizar isso na sua empresa e identificar, olha, no Scrum eu acho que eu melhoraria isso aqui. Eu não teria essa reunião de review e teria, junto com a retrospectiva, uma reunião geral para pegar feedbacks de todo mundo, já dar feedbacks também. Não sei, estou dando exemplo, tá, gente? Tem ramificações. E você precisa trabalhar de forma ágil, eficiente, sempre. Se você está trabalhando com um projeto de construção civil, às vezes, alguns pequenos processos internos dá para ser realizado de forma ágil, dá para ser realizado de forma eficiente, trabalhando essas metodologias de, ao mesmo tempo que você está planejando, você está executando alguma coisa. Então, às vezes, isso pode funcionar. Isso pode funcionar. Então, você pode estar, ao mesmo tempo que tem uma pessoa fazendo a arquitetura do prédio e a planta já foi desenvolvida, não sei, tá, gente? Estou dando até um exemplo que pode ser meio chulo, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas, se, por exemplo, você já tem a planta pronta, você quer dar entrada com a prefeitura, por que você vai esperar todo o planejamento terminar, ou todo o processo terminar, para você dar essa entrada? Não faz sentido. Então, assim, estou dando essa visão para vocês saírem da caixa, procurarem entender se faz sentido para o seu processo, se faz sentido para a sua empresa. Se não fizer, mude, não fique preso, tá? E para aplicar essas metodologias, eu vou fazer um vídeo depois sobre ferramentas e como eu utilizo essas ferramentas ao meu favor e ao favor do meu time, tá bom? Esse vídeo já ficou muito longo, quero que vocês utilizem todas as informações que eu compartilhei aqui com vocês, para que vocês possam melhorar todos os dias os seus negócios, tá bom? Os seus projetos, e vocês tirem o máximo de aprendizado de cada um dos projetos, de cada uma das metodologias que você estiver testando, para você conseguir identificar o que é melhor para a sua empresa, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.